Tempo do fim será tempo difícil e duro combate para quem for cristão. O homem será dominado por vício, escravo das ordens do seu coração. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus. Importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Nos últimos dias de lutas intensas, difícil tarefa será ser cristão. Pessoas serão orgulhosas e tensas de Deus e do mundo, de todo rirão. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus. Importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Nos últimos finais amarão ao dinheiro, horas de lutas para quem for cristão. Serão bem maldosos, cruéis mensageiros de um mundo ilusório que nunca acharão. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus. Importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Muito obrigada. É o nosso desafio nesse tempo, é avisar a todos que breve Jesus voltará. Hoje é a última palestra deste curso. Então, o que Deus me pediu, eu creio que eu cumpri. Todos os dias estão acontecendo novas notícias impactantes que mostram que o tempo está chegando. E nós temos pouco tempo para pregar a palavra de Deus, para avisar as pessoas que breve Jesus voltará. E a nossa escolha tem que ser aqui e agora, ou no céu ou na terra. Por isso, esse título, Enquanto há alegria no céu, há caos na terra. Onde nós queremos estar, é preciso decidir agora. O convite de Deus tem prazo. Então, vamos fazer isso direito, não é? Então, vamos continuar aqui, revendo esse slide, não é? Que mostra as duas realidades simultâneas de Apocalipse que eu comentei na aula passada. É uma revisão assim rápida. Então, temos a realidade no céu, em trechos do Apocalipse, e em outros, a realidade na terra. Enquanto no céu, a música, o banquete das bodas do Cordeiro, os prêmios que quem fez as coisas conforme a ordem de Deus, quem foi obediente, tudo vai receber. E, enquanto isso, aqui na terra, nós temos os 7 anos de tribulação, até a última batalha, que é do Armagedon. Então, aí é resumidinho as duas realidades paralelas. Nós temos uma advertência severa em Apocalipse. A Babilônia, em Apocalipse, não é uma cidade. Quem quiser conhecer a Babilônia real, pegue aquele meu curso das profecias, não é? A soberania de Deus da história. Gente, eu gastei um tempão, foi uma pesquisa imensa
sobre a Babilônia. Vocês vão ficar surpresos com as fotos e a descrição da soberba Babilônia na antiguidade, que caiu numa única noite. Agora é o sistema político, econômico, religioso deste mundo. Então, nós já vivemos na Babilônia, mas não podemos ser cúmplices. Então, em Apocalipse, nós temos assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O castigo de Deus para a Babilônia em Apocalipse é terrível, terrível. E Isaías profetiza a queda da Babilônia 200 anos antes e diz: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus. É para fugir. Agora, é complicado porque nós vivemos na Babilônia, o nosso salário depende da Babilônia. Então, o nosso exemplo é Daniel. Daniel foi levado cativo de Israel para a Babilônia ainda adolescente. E ele faleceu bem idoso. Ele viu reis se levantarem e reis caírem, impérios surgirem e caírem. E Daniel foi político. Ele foi governador várias vezes, ele foi ministro, ele foi político. Ele foi o maior sábio do vasto império babilônico. Ele era respeitado e temido. E lá como cá, o ser humano não muda nos séculos que se passam. Os corruptos prepararam várias armadilhas para Daniel. E Deus o libertou, como o episódio da cova dos leões. Aqui nós temos um mapa que mostra a Babilônia. Eu testei, estava funcionando. Alguém ajuda aí a funcionar, porque eu testei, estava funcionando. Gente, a Babilônia foi o mais rico império da antiguidade. O mais rico, sem exceção. Então, vocês veem aí as várias linhas, não é? O Império Babilônico tem as cidades de Babilônia, de Nínive, o rio Tigre, o rio Eufrates, está vendo? Isso aí, não é? Então, tem a cidade de Suzã, ali embaixo, isso é a cidade de Suzã, não é? E ele pegava os árabes, ali pegava o norte do Egito todo com o rio Nilo e pegava lá em cima a Ásia Menor, com a Grécia, Macedônia, tudo, não é? Depois o Império Persa pegou mais adiante, chegou até a Índia, o Império Persa. E depois nós tivemos aí o Império dos Gregos. Mas o mais rico de todos foi a Babilônia. E Deus deixou pessoas em todos esses impérios, não é? Então, nós temos Neemias, morou em Suzã. Nós temos a Esther em Persépolis. Então, Deus deixou suas testemunhas em todo o vasto império, por maior e mais rico e mais corrupto que fosse. Todos já devem ter ouvido falar na nova ordem mundial. O nosso presidente, quando esteve lá no norte da África, falou que estava esperando um governo mundial, que um governante mundial seria ótimo. E depois, ontem, eu escutei o ministro Barroso falando nessa nova ordem mundial. Então, e já está preparado o alicerce para a chegada do anticristo. Agora, por favor, o que tem na internet
com mentiras sobre o anticristo. O anticristo é fulano, é cicrano, né? Já escutei do Papa, do presidente dos Estados Unidos, o anterior, este, o próximo, não importa. Agora surgiram as fake news sobre o Elon Musk. O Elon Musk é uma criança crescida. Ele é imensamente rico e gosta de fazer dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Os satélites que giram ao redor da Terra, a maioria absoluta pertencem a ele, foram desenvolvidos por ele. Aqui no Brasil, ele dá de graça para o norte do Brasil, lá, a Amazônia, etc., tem a melhor internet do Brasil, muito melhor que São Paulo, porque ele deu de graça. Então, ele dá o melhor, não é? E ele tem satélites ao redor da Terra, ele já colocou foguetes no ar, alguns explodiram. Ele gosta de sonhar, inventar coisas e fazer dinheiro. Ele não tem perfil nenhum do anticristo, mas as pessoas não estão interessadas. Quem inventa mentira, não está interessado. E nós temos que fugir dos mentirosos. Jesus avisou muito. Então, quem é que está construindo a nova ordem mundial, mas não é o anticristo? O George Soros, o Bill Gates, o Papa, a cúpula do nosso governo, que faz parte do anticristo, todos eles na cúpula, muitos na ONU. A ONU é cheia de gente que está preparando a chegada do anticristo. Então, vocês veem que eles estão preparando. Aí tem um alicerce de várias camadas, não é? Muito bem feito. Então, nós vemos várias camadas do alicerce que estão preparando. E quando eu penso que com um celular nós sabemos qualquer coisa do planeta por causa desses satélites, inclusive do Elon Musk, e eles sabem tudo a nosso respeito, absolutamente tudo, não adianta a gente fingir que está dentro da nossa casa e ninguém tem acesso. Gente, quem tem, como Elon Musk e o George Soros e o Bill Gates, esses top milionários aí, eles têm acesso a tudo, não se iludam. Eles têm acesso ao que acontece na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Arábia, seja onde for, eles sabem no ato o que está acontecendo. É incrível o poder que eles têm de mexer os pauzinhos no mundo através da internet, dos dados, não é, que estão nos computadores. Então, não se iludam. Essa tecnologia pode ser usada pelo anticristo. Agora, eles não são anticristo. Aí muita gente diz, eu conversei com o anticristo. Eu digo, mentira, mentira. Vocês viram a descrição que eu fiz do anticristo? Ele é um chifre pequeno que vai crescendo com artimanhas por baixo dos panos, ajudado por esses, mas ele vai aparecer, já vai aparecer como líder. Ele não vai aparecer como um sublíder. Não, ele vai dar o pulo do gato por cima. Qualquer coisa que falem sobre o anticristo é mentira. Ele pode já estar no planeta? Pode, ele pode ser um homem jovem, mas ele ainda não apareceu. E quem disser que conheceu, está mentindo. Então, não vamos cair nessa, não é? Então, nós já vimos na aula passada, vamos fazer uma recapitulação rápida, que o cordeiro abre os selos. Os primeiros 4 são os 4 cavalos do Apocalipse. O 5º selo é a oração dos mártires embaixo do altar, pedindo justiça. O 6º selo, vimos na aula passada, é um terremoto imenso, imenso, que deixa as pessoas apavoradas. Quem não viu a aula passada, veja. Então,
o capítulo 7 é que é interessante. A salvação de Israel. Eu já comentei com vocês que os 7 anos serão a grande chance de Israel. Então, essa visão, muita gente discute, porque está escrito 144 mil pessoas, 12 mil de cada tribo de Israel. É um número simbólico. Aí eu acho interessante que os testemunhas de Jeová, que eu já falei para vocês que o nome Jeová é usado erradamente, então, eles acham que esses 144 mil são os que cabem no céu. Gente, no estádio do Maracanã e no estádio do São Paulo, cabe mais gente do que 144 mil se a gente usar o campo de futebol. Eu digo, coitadinhos, o céu deles é tão pequeno, é por isso que eles batem de casa em casa sem se cansar. Eles têm que merecer um pedacinho num céu minúsculo desse, gente. 144 mil é piada para mim, não é? Então, é um número simbólico dizendo que vai haver salvos de todas as tribos de Israel. Israel não lida mais com tribos, então é tudo simbólico. Mas os judeus serão salvos. O capítulo 8 é a abertura solene do 7º selo. A meia hora de silêncio absoluto no céu. As nossas orações, que ficam em cálices embaixo do trono de Deus, são misturadas com incenso e lançadas à terra. Então, o 7º selo abre os castigos das trombetas. Chama a trombeta, todo mundo imagina uma trombeta como do Império Romano. Aquelas trombetas enormes, não é? Então sai o som assim bem alto, para todos ouvirem. Não, a trombeta de Apocalipse é o shofar. Olhem a 3ª gravura, o shofar de chifre de cordeiro, chifre de carneiro, né? Carneiro mais idoso. Então, é chifre. Tem chifres menores e maiores. O que esse homem está tocando é um judeu, vocês veem pelas vestes dele, é um chifre grande. Então, nós temos o incenso naqueles 2 potes no início, os anjos carregando as nossas orações, guardadas embaixo do trono de Deus. Então, você às vezes diz, Deus não ouviu minha oração. Bem, às vezes ele demora para responder, né? Às vezes ele demora. E às vezes ele diz não, às vezes ele diz não. Eu queria tanto um sim, e ele diz não. Outras vezes ele diz depois, espera aí um tempo. Esperar um tempo é difícil, mas as nossas orações não estão perdidas. Quer a resposta seja sim, agora, quer a resposta seja depois, seja não. Estão lá. E são as nossas orações por justiça. Olha o que esse cara está fazendo comigo. Olha que injustiça enorme. Estão lá as orações. E são as nossas orações que, carregadas por anjos, vão trazer o que acontece nas trombetas, ou seja, no canto do shofar. Esses castigos de Deus matam 1/3 de todos os homens, de todos os animais, de tudo que existe no planeta. É o castigo de Deus para quem pisou em cima de nós, para quem nos humilhou, para quem fez alguma coisa. Então, quando eu vejo as barbaridades que acontecem, eu penso nessas orações aí, e eu fico consolada. Poxa, o dia deles vai chegar. Vai chegar. Eles estão se achando.
espera para ver quando Deus fizer as orações trazerem a justiça no planeta. É arrepiante, não é? Eu acho arrepiante. Nenhuma oração foi perdida, nenhuma, estão todas lá. Nós temos no capítulo 11 de Apocalipse, um daqueles trechos em que começa a falar dos problemas no planeta Terra e vai para um trecho sobre essas duas testemunhas. Então, são dois judeus do Antigo Testamento. Uns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque e Elias, enfim, são pessoas que não morreram. Moisés morreu ou não? Eu creio que sim, tem gente que crê que não, eu não vou discutir. Bem, então, essas duas testemunhas do Antigo Testamento que não morreram, vão aparecer lá onde fica o Muro das Lamentações, no centro de Jerusalém. E elas vão profetizar em pano de saco por 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Vocês sabem que é dividido os 7 anos em 3,5 e 3,5. Então, elas vão falar para os judeus, televisionado vai ser, não é? Afinal, tem toda a tecnologia e para quê? Para o mundo inteiro ver elas falando para os judeus se arrependerem sobre o Messias, que é Jesus. Depois desse tempo todo, eles serão martirizados e o mundo todo vai ver o martírio deles. Deus permite, claro. No terceiro dia, como Jesus, vão ressuscitar e vão subir ao céu e o mundo inteiro vai ver. E assim que eles subirem, haverá um grande, imenso terremoto como nunca se viu no planeta Terra. E muitos judeus se converterão pela testemunha e pelo milagre, não é? Da ressurreição e ascensão ao céu e o terremoto. Aí chegamos no capítulo 13. Gente, o Apocalipse não tem ordem cronológica. Primeiro isso, depois aquilo outro. João está vendo aquelas cenas fantásticas no céu, mas ele é um homem, com as limitações do olho. Então, agora é que aparecem as bestas, o anticristo. Aparece agora. A gente pensa, devia ter aparecido lá, junto com os selos. Não, João só viu agora. Então, o fato de aparecer agora não significa que eles não aparecerão logo com o arrebatamento, pouco antes, pouco depois, não sei. Então, a besta que emerge do mar, eu não vou colocar a descrição, porque é indescritível, deixa para lá. Nas aulas que eu dei de profecias, tem uma descrição, um desenho possível, não é? E significa muitos povos, e representa o anticristo. Então, todos os povos da terra vão aplaudir o anticristo. Ele é o enganador, lembra? O mentiroso, o enganador. Ele se apresenta como se fosse o Messias para Israel, se apresenta como se fosse Jesus Cristo para os cristãos que não conhecem a Bíblia, as profecias. Então, vai enganar, vai ser aplaudido, etc. E vai tomar o poder. Verso 11 a 17, a besta que emerge da terra é o líder da religião mundial. Já estão fazendo nesse sentido, não é? De reunir as religiões mundiais. Mas até anos atrás, quando eu acompanhei essa possível união, era com religiões cristãs. Os católicos, os batistas, os presbiterianos, e assim, do mundo inteiro se reuniam, os melhores cabeças, tentando fazer pontes, derrubar muralhas, para ter uma religião mundial. Mas ficou assim, meio, né?
Agora, gente, o Papa convocou na última reunião de líderes mundiais para tratar dessa religião mundial não cristãos, nenhum cristão. Ele pediu religiões satanistas, religiões lá da África, com aqueles rituais de bruxaria da África, a religião da China, que faz amém, amém, amém para o líder chinês. Então, foi esses que o Papa convocou. Eu vejo alguns canais católicos para saber o que está rolando com eles, né? E eu fiquei horrorizada. Uma reunião de liderança mundial desse tipo. Isso nunca aconteceu antes, não é? Mas vai agora chegar essa religião mundial, já tem um negócio falando aí, fazendo propaganda, de que as religiões é que trazem guerras. O ódio entre religiões é que traz guerra, e que se houvesse uma religião mundial, não haveria guerras. Olha a ideia, né? Então, aí entra budista, shintoísta, entra tudo. Nessa religião mundial aí vai entrar absolutamente tudo. E esse é a besta que emerge da terra. O número 666 é a trindade satânica, é o símbolo da trindade satânica, não tem outro significado. Então, 7 é o número perfeito, completo, absoluto. Deus criou o mundo em 7 dias, e por aí vai. São 7, um monte de 7, não é? Então, quando fala em Apocalipse, a descrição de que Jesus é onisciente, ou seja, sabe tudo, fala que ele tem 7 espíritos. Quando diz que ele vê tudo, então ele tem 7 olhos, é simbólico, né? É o todo. Então, 7 é o perfeito, o completo, o absoluto, é de Deus. E 6 é o que quase chega lá. Ele imita os 7, ele tenta ter o mesmo poder, mas não consegue. Então, essa trindade satânica vai ter muito poder. Muito poder. A gente já vê uns e outros aí que se venderam a Satanás, quanto poder eles têm, né? É incrível quanto poder eles têm. E daí esse vai ser. Mas não é absoluto como Deus. Deus é o poder absoluto. Então, nós que somos filhos de Deus, não precisamos ter medo do diabo. A gente tem que tomar cuidado, porque ele tem muito poder. Mas medo não, porque o nosso Pai tem muito mais poder. O vocabulário que eu tenho visto aí nesses últimas notícias da guerra que está girando entre Israel, o Hezbollah, o Hamas e por aí vai, o Irã entrou, não é? Eu já tinha comentado com vocês que o Irã dava abrigo e dava dinheiro para os terroristas do Hezbollah e do Hamas. Então, vamos entender. O país é Irã, I-R-A-T-I-U. Eu vejo escrito de tudo quanto é jeito na internet, ensinando errado. Antigamente era Pérsia, um dos reinos mais ricos. Eu mostrei o mapa, né, do Império Persa. O Império Persa era riquíssimo, fantasticamente rico, poderoso. E culturalmente falando, estava no topo. A cultura da Pérsia era fantástica. Mas daí os ayatolás, que são figuras como esse aí atual, tomaram o poder num golpe e instauraram o muçulmano radical, a lei da Sharia. Ai da mulher que não tiver vestindo direito o véu. Se o véu dela soltar um pouquinho, seja pelo vento, pelo que for, ela pode morrer de chibatadas, ou pode ter a cabeça cortada.
só porque o véu saiu um pouquinho. É terrível lá. Então, Israel foi e atacou, vocês devem ter ouvido, não é? Atacou assim, por baixo dos radares e atingiu uma base aérea no coração do Irã. Não causou grandes prejuízos, mas mostrou: eu chego onde eu quiser. Aí inventaram o negócio de bomba atômica, esquece esse negócio de guerra atômica, Terceira Guerra Mundial, esquece isso. Não. Foi então, era perto de onde estavam as bombas do Irã, mas foi só lá na base aérea. Aí, depois nós tivemos a Jordânia. A Jordânia, nós já vimos em mapas anteriores, é um país limítrofe com Israel, já fez muita guerra contra Israel, mas assinou um tratado de paz. E o jordaniano não quer o Hezbollah no seu território, nem os radicais. Então, o jordaniano ajuda Israel contra esses radicais, porque viu o que aconteceu no Líbano. O Líbano era um país rico, maravilhoso, as religiões assim, convivendo pacificamente, era um país em que metade do povo era cristão, e daí o Hezbollah chegou lá e está uma miséria no Irã. Então, a Jordânia apoia, assim, por baixo dos panos, Israel nos seus ataques contra os terroristas. O Iraque, que é a capital Bagdá, é um dos mais antigos lugares do mundo e é citado no Antigo Testamento. Bagdá é uma cidade antiquíssima, sempre habitada. É uma das poucas cidades no mundo que continua habitada por mais de 5.000 anos. Aí tem essa curiosidade do Iron Dome de Israel. O que é o Iron Dome? Não é? É uma proteção contra os foguetes. Então, o Irã lançou numa só noite 300, não sei lá quantos foguetes contra Israel. E só 2 atingiram Israel. E atingiram fora do alcance do Iron Dome. Então, esse domo de ferro, né? Essa cobertura de ferro, é de uma tecnologia incrível. Eles têm foguetes espalhados ao redor, e esses são comandados por computador e pessoas, né, instruídas, e daí, quando tem um lançamento de um foguete ou de um drone, uma coisa assim, eles são detectados e já vem um contra-foguete e abate no ar. A Jordânia está ajudando nisso também, abatendo no ar quem passa por cima do território da Jordânia, como o caso do ataque do Irã. Então, protege realmente, efetivamente, Israel. Mas não Israel inteiro. Protege mais Jerusalém, Haifa, cidades mais importantes, né? Israel inteiro é impossível. Todo mundo lá tem o seu quarto subterrâneo para proteção. Essa profecia de Ezequiel 47, quem contou e mostrou as imagens vivas foi a Israel com a Aline, né? O site Israel com a Aline. E eu conferi, claro. Então, nós temos aí a profecia. Alguém pode ler, por favor, essa incrível profecia de Ezequiel? Ezequiel 7, 8 e 9. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Gente, o Mar Morto
surgiu no tempo de Abraão. Vocês veem isso em Gênesis. Então, por causa do pecado, do homossexualismo e das orgias sexuais, Deus arrasou Sodoma e Gomorra, que eram cidades riquíssimas, e ele transformou todo aquele vale no Mar Morto. O Mar Morto, Deus deixou assim impresso no planeta Terra o quanto ele odeia o homossexualismo e as orgias sexuais que estão voltando a ser moda, né? Então, é o lugar mais baixo do planeta Terra. Então, está lá na geografia do planeta. E é o único lugar no planeta, não mais agora que está a profecia se cumprindo, onde não passa um mosquito, um passarinho, não tem um micróbio, uma molécula, nada, é 0, 0, 0. Então, é incrível uma coisa tão diferente no planeta Terra. É inexplicável do ponto de vista científico, mas Deus está fazendo isso acontecer, não é? Então, em Ezequiel 47, porque as águas do Mar Morto estão deixando nascer peixes e vegetação. O Mar Morto está morrendo como Mar Morto, que é de sal puro, e está revivendo como árvores frutíferas e peixes ali em volta do que era o Mar Morto, não é mais. Vejam em Israel com a Aline, que é muito interessante. Aí continua Ezequiel 47. Gente, tem um erro ali de digitação. É 47. Ezequiel 7:12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, vocês veem aí, não fenecerá, é que não vai murchar, não vai murchar. Então, estão nascendo tamareiras, onde era o Mar Morto. Estão nascendo outras árvores frutíferas lá, só por milagre, porque ali não tinha nada por 4.000 anos, nunca teve nada, só sal. E agora está aparecendo isso, então é um milagre fantástico, é Jesus avisando, eu estou voltando. Então, nós chegamos agora a desastres que estão acontecendo. Então, no primeira trombeta que o anjo tocou, lembra o chofar? Houve saraiva e fogo misturada com sangue, jogadas na terra, foi queimada a terça parte. Gente, as pedras da saraiva de Apocalipse, em outro trecho, diz que é de mais ou menos 40 quilos. E desde o ano passado, que eu venho seguindo essas notícias, está acontecendo em muitos lugares do mundo. Já houve na Itália, na Arábia Saudita, na própria Meca, né, a cidade sagrada dos muçulmanos, e agora na China. Então, eu já vi muito granizo na minha vida, mas esses são bolas de beisebol. E eles caem demais, essas bolas de beisebol, aterrorizando as pessoas, porque nunca houve granizo tamanho bola de beisebol. Infelizmente, acho que não consegui a gravura. Deu? Nem foto conseguiu. Ai, paciência.
Vocês vejam no YouTube que tem fotos desses lugares, não é? Então, na China, a China está com tantos problemas que Deus está mandando, porque é um comunismo terrível que persegue os cristãos implacavelmente, mata os cristãos, é um horror. Então, Deus está mandando enchentes, terremotos, maremotos, e agora enchentes terríveis estão arrasando cidades, as enchentes na China. E agora essas bolas de granizo. Deus está realmente quebrando o orgulho da China. Gente, Dubai, acho que vocês devem ter visto na internet, é uma das cidades mais ricas, esplêndidas, etc., etc., do mundo. É um horror, na minha opinião. Eu jamais quero ir para Dubai. Então, e Dubai fica no deserto. Não chove lá. Não chove. As inundações arrastaram carros, arrastaram aviões no aeroporto. É uma cena assim indescritível. É a cidade dos milionários que gostam de ostentar ouro, prata. Vocês sabem carro de ouro? Em Dubai tem. Pois é. Aí, então, horrível a ostentação, o orgulho daquela cidade. E daí, além das inundações absurdas em Dubai, ainda granizo na Arábia Saudita. A Arábia Saudita fica do lado, né, de Dubai. A Arábia Saudita é deserto, é deserto. Ano passado, não sei se vocês viram na internet, na Arábia Saudita houve rios no deserto, rios, assim, carregando carros e camelos, o mesmo rio. Cachoeiras, porque quebrava a estrada, fazia buraco, e eram cachoeiras por onde caíam os carros. É uma coisa absurda você imaginar rios no deserto, cachoeiras. Eles não tinham nem ideia do que era isso, nunca viram. E depois, agora, uma chuva de pedras imensa na Arábia Saudita. É terrível a cena. Eu vi em muitos canais, né, porque eu pego canais do exterior, então eu vi em muitos canais essa cena absurda, absurda, em Dubai, e na Arábia Saudita, e em Meca. Então, aqui nós encerramos. Então, eu queria ressaltar o aviso de que é breve, de que a tecnologia já existe para controlar o mundo inteiro pelas redes sociais, pelo computador. Ele já tem tecnologia de identificar o nosso rosto num estádio lotado. Cadê a Ana Lúcia? Olha, deixa eu mexer aqui esse aparelhinho lá. Está lá, ó, tá vendo? Não adianta ter marido, filho, genro, nora do lado, neto, todo mundo mais alto, porque lá está ela, olha lá. Gente, a tecnologia existe. Nós não podemos dizer, então não vou usar celular. Bobagem, está previsto. Se está previsto, previsto está. Acabou. Eu uso da melhor maneira. Agora, eles vão usar da maneira como eles querem. Não há segredos no celular. Então, nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, ficarmos antenados com estas coisas, mas não com os falsos profetas, jamais os falsos profetas. E aguardarmos a volta de Cristo, onde seremos arrebatados, e avisarmos todo mundo para fazer a escolha certa. Então, vamos orar. Pai amado, muito obrigada porque o Senhor nos mostra passo a passo o que acontecerá. Muito obrigada porque estamos vendo os teus sinais para ficarmos alertas até a hora do arrebatamento.
Muito obrigada porque temos a tua palavra, as profecias que se cumprem com certeza absoluta, porque não importa quantos séculos o Senhor fez a promessa, ela permanece de pé. Muito obrigada, porque com essa certeza podemos testemunhar a todo mundo que ainda não te conhece e não conhece essa certeza que dá paz em qualquer circunstância. Haja o que houver, estamos debaixo da tua paz, do amor de Jesus Cristo, que derramou seu sangue para que pudéssemos entrar na glória. Muito obrigada por tudo. Ajuda-nos, Senhor, a anunciar essa maravilhosa mensagem. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.